qual o tamanho do título de Max Verstappen? Eu quero pegar essa pergunta em duas frentes. Max Verstappen perante os outros tetracampeões mundiais de Fórmula 1, você consegue colocá-lo acima ou abaixo de alguém? Primeiro, temos 2 tetracampeões mundiais de Fórmula 1, é isso? 3. Além dele, 2. Ele mais 2. Então, eu acho que, por exemplo, na comparação com o Vettel, que é ali o paralelo mais óbvio até pela Red Bull e pelos títulos em sequência, dada a dificuldade do primeiro título, acho, do Verstappen, apesar das condições bastante controversas de Abu Dhabi 2021, a gente coloca aí o Max num patamar um pouco acima. Agora, o que eu tentei provocar nos programas do motorsport.com ao longo do fim de semana, com o Prost é mais difícil de comparar, mas a comparação interna do próprio Max, os títulos e a dificuldade de cada um. 21, com aquele embate absurdo com o Hamilton. 22 começa o campeonato, né, com a Ferrari e o Leclerc incomodando. 23 realmente foi uma barbada. E agora ele mesmo destaca isso, né, vence um campeonato com um carro que 70% da temporada, segundo ele, é óbvio que ele vai falar em favor de si mesmo, não era o carro superior. E de fato, a gente viu desde o GP de Miami, McLaren consistentemente à frente da Red Bull, Ferrari e Mercedes surgindo de corrida a corrida, embora a Ferrari agora sim numa carga forte para brigar pelo título de construtores. Eu colocaria no ranking, agora vai ser polêmico, Prost, Verstappen e Sebastian Vettel. Como tetras? Agora veremos um debate de tetras. Sim, de tetras. Já que a pergunta foi essa, o Verstappen comparado aos outros dois, Prost para mim é ainda um pouco acima. Até por conta do apelido que tem o professor. Embora estatisticamente você pode argumentar que é o Max tranquilamente, o Vettel e o Max os únicos tetras antes dos 30. Também é uma estatística interessante. E consecutivamente, né? Ambos os casos da Red Bull. Eu vou poupar o Collet, vou pedir para ele falar só depois que você falar, Felipe. Então, você viu tetras? Você quer comparar? Por favor. Você viu boa parte da carreira do Prost, creio eu, que você tem quase minha idade. E eu vi, então você viu também. Eu vi bem o Prost. Curiosamente, tanto o Prost quanto o Verstappen tem algumas controvérsias aí. Eu até ia perguntar pro Collet antes de responder. Você, com todo o seu trabalho conectado à Renault, chegou a pegar o Prost à época de consultor da Renault e tudo mais? Bem pouco, foi bem no final, né? Bem no final da época dele. Então, quando eu tinha acabado de entrar, que era 2019, foi quando eu peguei ele algumas corridas. Aí 2020 já entrou pandemia, já começamos a ficar mais separado, mas... E a reformulação da Renault Alpine, um negócio meio louco ali, né? Peguei ele bem pouco. Vamos lá. Eu acho que a gente tem uma resposta clara e uma que não é clara. A clara é Prost e Verstappen acima do Vettel como capacidade. Eu já coloco o Verstappen ao lado do Prost. Agora, eu entendo o que o Carlos falou, eu acho muito interessante. Eu defendo várias vezes, fiz recentemente lá no GP de São Paulo, entrevista com o Gasly e com o Ocon, perguntei isso aos dois, que para mim o Prost é talvez o piloto mais underrated, subestimado da história. Ainda mais no Brasil. Ainda mais no Brasil, mas isso eu acho que é geral, porque se você faz uma enquete assim, qual o maior? Eu acho que o automobilismo é muito difícil você cravar o melhor. É diferente de um esporte em que a evolução do esporte ela é a mesma ao longo da linha do tempo para todos os envolvidos. Ali tem carro, aí é muito difícil. Mas eu nunca vejo o Prost entrar numa discussão quase de top 10. Não é de top 3. Que é um pouco assintoso. Não, é constrangedor. Então eu fiz esse preâmbulo porque muita gente está vendo que está nos assistindo, pensa isso, e aí quando a gente minimamente sugere colocar em igualdade ao Verstappen, eu vou falar, os caras estão malucos. O Verstappen já é maior que o Senna. E eu também acho que dá para ter debate. O Verstappen hoje você pode colocar em qualquer debate, eu acho. Eu prefiro esperar, porque aprendi com o Cláudio Karsug que enquanto uma carreira está em desenvolvimento, por exemplo, o Vettel, quando ganhou o 4º título seguido dele, não teria a avaliação que a gente está dando agora de que ele não está no patamar do Prost e do Verstappen. Obviamente o Verstappen não existia, mas vocês entenderam. Porque a queda dele foi vertiginosa, a gente começou a olhar ele em perspectiva em vários contextos e o que ele fez é excelente, não é um Zé. Não, de forma alguma. Zero. Mas, entre aqueles absurdos... E eu falo, se você me perguntar 2 caras que eu acompanhei, um que tem 4 títulos em 2, que é o Alonso, no par ou ímpar eu escolho o Alonso 9 em 10 vezes. Alonso e Vettel, né? E Vettel. Aí você vai falar, quando que é a vez que você quer o Vettel? Pô, o Vettel é mais legal. Então eu não quero... Quando eu não quiser ter dor de cabeça,
Vettel. Porque o Vettel, para mim, é uma das maiores figuras que a Fórmula 1 já teve. Personagem. Que agora estão vendo isso, mas ele já era assim no auge. Eu tenho muito respeito pelo ser humano que é o Sebastian Vettel. Eu não estou nem entrando no mérito ativista, que tem gente falando, mimimi, não. Como ele tratava a imprensa, como ele é educado, quando ele percebia uma jornalista chinesa que falava um mau inglês no GP da China, o acolhimento que ele tinha, enquanto outros que não eram ninguém pisavam em profissionais assim. Então esse cara é fora da curva. Mas falando de piloto, eu acho que o que é fácil de definir é o Prost e o Verstappen acima do Vettel. E entre o Prost e Verstappen. E entre o Prost e o Verstappen, eu ponho os dois na mesma prateleira hoje. Por quê? Porque eu espero a carreira do Verstappen acabar. Se o Verstappen tiver uma queda vertiginosa, quis virar, sei lá, um monge no alto da montanha, não, sério, não tô nem ironizando. O cara pode falar, cansei. Tudo indica que isso está agora ele pode também querer atropelar geral e ficar... Aí o ano que vem ele ganha mais um e a gente vai estar discutindo ele ou o Fangio, entendeu? Então assim, dos pentas, no caso, para quem não pegou a referência. Então, eu só acho que o Prost, você tem argumento para defender os dois. Porque o Prost ganhou 4 títulos na Era de Ouro, contra um grid considerado com os melhores da história. Mas o Senna. Aí o Piquetzinho vai falar, o Senna não era tudo isso. Tá bom, o Piquet também estava lá quando ele ganhou. Sim. E ganhou do Senna 1-1 no duelo deles na mesma casa. Eu não vou nem entrar que ele tinha mais pontos nas 2 anos, porque o regulamento tinha descarte, então foi a mesma coisa que a gente querer tirar mérito de time que ganhou a Libertadores com um gol qualificado. Se era, para quem não sabe, o gol qualificado é o gol fora de casa. Regulamento valia para todo mundo. Isso, valia para todo mundo. Então isso eu não acho. Eu só acho que, se você me perguntar hoje, eu ponho os dois na mesma prateleira. Mas acho que, pegando um termo atual, a trend do Verstappen é de que ele vai engolir o próximo. É que aí vem 25 e a incógnita de 26. Em 25 eu já não sei se ele vai ser campeão do mundo. Eu tô falando sobre hoje. Mas eu fico comparando muito os títulos e o mérito individual do piloto em cada título. O que o Verstappen fez esse ano é digno de nota. Agora, os campeonatos que o Prost ganhou foram 86, super cara. difíceis. Sim. Exatamente. Então, por isso que eu coloco... Fora o duelo interno do Senna, né? Que o Verstappen ainda não teve. Mas Caio conviveu muito com franceses. É isso. E você sabe muito bem o tamanho do Prost na França, ainda mais na Renault, né? O que você acha dessa discussão? Você concorda aqui com a gente? Que um francês normal acabaria concordando com os dois aqui? Mas o que você falou é bem verdade. As pessoas, não sei se não respeitam ele, mas as pessoas mesmo que esquecem dele. Acho que por ser tão fã, todo mundo muito fã do Senna e tudo mais, acho que a galera meio que joga ele... É isso. Não, e pra mim é o seguinte, Caio, pra mim é o seguinte, se você perguntar pra mim quem eu acho, Senna versus Prost, eu tendo a argumentar mais pro Senna, não por ser brasileiro. Eu acho que o Senna tica algumas casinhas a mais, só que na prática sempre foi pau a pau. E as pessoas tratam o pau a pau entre Prost e Senna como se fosse um massacre. Como se fosse... E não foi, cara. E só por ele ter sido pau a pau com o Senna, já tinha que ser um critério para balizar uma régua de avaliação do Prost. Foi pau a pau com o Senna, se a gente tá falando que o Senna não pode ser colocado no mesmo parâmetro com ninguém, mas peraí, se no mano a mano foi pau a pau... Já tá entre os 5, pelo menos. É isso. Sim. Outro dia eu vi um cara estatístico forte na Fórmula 1, chama Statsman, o perfil dele no Twitter, falando do Prost. Eu achei interessante aparecer aquilo pra mim, que daí um cara falou, mas o Senna, naquela época o carro quebrava muito mais, e porque o Senna... E ele foi contestando, falando, não, peraí. Mônaco 88, o Senna abandonou por erro dele. Silverstone 89 por erro dele. Se o carro quebrava e o regulamento era isso, e o outro sabia também mérito, controlar melhor o equipamento, não interessa que o outro fazia uma pole 1,5 segundos mais rápido. O que importava era ganhar a corrida. Então, assim, agora a gente foi para uma área que parece que estamos falando do Senna, não é isso? Estamos só dando um brilho que eu acho que se perdeu do Prost, que eu acho que é uma sacanagem. Sim, não, mas eu concordo, os dois acima do Vettel. Acho que o que você falou tem muita verdade, dele ter acabado a carreira não no auge. Acho que se ele tivesse acabado a carreira depois de ter ganhado 4 títulos seguidos, o cara ia ser um monstro. Mas depois, como os erros dele na Ferrari também marcaram muito. E eu acho que os dois estão acima do Vettel, mas hoje eu colocaria Max acima do Prost.